Eu trouxe essa música, assim, eu comecei a reler, né, o último capítulo, e fiquei muito emocionada. Se eu me emocionar aqui pode, né? Né, Lu? Eu fiquei muito emocionada porque... Esse capítulo é bom. Esse capítulo é maravilhoso. Tem de chorar. E eu fiquei muito emocionada porque às vezes a gente acha que a gente que sabe o que é bom pra gente, né? Mas é Deus que sabe. E quando o André traz essa belíssima lição, né, no nosso lar, eu fiquei pensando assim, se ele tivesse voltado antes para casa, como ele queria desde o início, né? Se ele tivesse visitado a família, se ele tivesse visitado a família no tempo que ele queria, né? Se ele tivesse feito tudo que ele queria, ele teria sofrido muito mais, né? Por isso que eu trouxe essa música, que o Senhor nos sonda, né? Que Ele sabe tudo, o tempo de tudo e o tempo para nós. E a gente terminando o nosso lar, eu fiquei muito emocionada com esse capítulo, porque tudo aconteceu no tempo de Deus, porque isso que tem que ser, é no tempo de Deus e não no nosso tempo, né? E a gente fica apressado, a gente quer atropelar os passos e acaba julgando um tempo na infinita bondade. Então tá tudo certo, não sei o que está passando nos corações aí, mas aqui eu falo para o meu tempo inteiro, confia, é a vontade de Deus e está tudo certo. Então essa reflexão de hoje me fez muito pensar nisso, assim, o que Deus tem para mim e o que eu, na minha condição humana, né, questiono como não sendo certo, não sendo o que eu queria, mas Deus tem a providência, o melhor para nós. Só relembrando, gente, André, no capítulo 49, que eu não estava aqui, quem fez a semana foi a Letícia? Letícia fez o 49, ele regressou então para casa, ele entra, e aí ele chega naquele movimento, né, Letícia, assim, encontra a Zélia casada, a filha mais velha só lembrando dele, os outros filhos meio perdidos, não foi isso? E aí ele ainda fala, um coristo não me fulminaria com tamanha violência, você deve ter falado disso. Só que Clarence estava, lembra que a senhora Laura estava pedindo fazer a encarnação, e o Clarence estava acompanhando essa jornada da senhora Laura. Então o combinado era que André ficaria na casa e que de vez em quando o Clarence ia lá para poder acompanhá-lo. E numa das conversas do Clarence, ele fala assim, o que André fala das mágoas, ele fala, eu compreendo, mas não podemos esquecer da recomendação de Jesus para que a gente ame Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então só trouxe aqui para relembrar, porque o capítulo 50, André ainda fica nessa vibração. André ainda fica nessa vibração de lamúria no início, né? À noite. E aí ele fala, olha, ele sentia-se cansado na segunda noite. Então na primeira noite é um pouco do que a Letícia trouxe no 49. E aí ele se sentia muito cansado ainda, porque ele faz uma reflexão que quando ele estava no nosso lar, o elemento, né, o alimento, os elementos que tinham lá espirituais acalmavam, acalentavam. Aí eu fiz a seguinte analogia, quando eu vou para o Luz eu também sinto isso, né? A gente chega lá e fala assim, nossa, mas aqui está tudo certo. Aí a gente sai de lá e fala, meu Deus, está tudo errado. Só que, na verdade, essa tranquilidade, essa serenidade, ela está dentro da gente também, né? A gente é que acha que não, né? Mas a divindade está dentro da gente, né? Mas aí ele fala isso, então ele estava muito ainda volúvel naquele ambiente, ele estava ainda muito mexido nesse ambiente, né? E ele encontrava-se não escuro campo de batalha, onde entes amados se convertiam em verdugos. Então ele estava ainda sofrendo muito. Mas o tempo inteiro ele se lembrava do Clarence, da visita do Clarence na primeira noite que a Letícia trouxe no capítulo 49. E aí ele teve uma compreensão
Muito legal. E ele compreendeu que, na verdade, ele não era proprietário da Zélia. Ele não era dono dos filhos. E sim, um companheiro de luta e realização. E na hora que ele começa a ter isso, ele lembra, eu trouxe algumas passagens, porque o capítulo dá vontade de ler ele inteiro aqui. Pena que o Bruno ia me matar, porque eu ia pegar o tempo dele todo. Mas dá vontade de ler, porque o capítulo é lindo. Quem não leu, leia, vale a pena ler, assim, reler, né? Olha que lindo que a senhora Laura falou. Toda criatura deve proceder como abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Então, assim, que a gente deve aprender, porque tem exemplos o tempo inteiro, né? Então, assim, quando ele... porque a Lena passou aqui, veio como uma flor, uma abelha, uma flor, passou e teve que ir embora, e a gente estava falando tanto que a gente é possessivo, até para falar assim, o meu isso, o meu aquilo, eu falei, até o meu ex-namorado, meu ex-marido, a gente falou, não é verdade? Então, isso é um apego que a gente tem. Então, desapegar... porque quando ele chega, ele encontra a Zélia casada, né, uma outra pessoa, um outro companheiro na casa dele, que desapego que eu estou tendo nas minhas relações, nas minhas coisas, né? Me questionei o tempo inteiro, assim, né? Nada vem à toa pra gente, né? As lições, o que a gente fala aqui, a gente faz pra gente, né? Quem vem aqui fazer os estudos, né, sabe? Eu achei bem legal. E aí ele lembra disso. E aí ele começa a lembrar desses exemplos, né? Então ele lembra da mãe. Lembra do capítulo da mãe? Que a mãe do André se reencarnou para ajudar o pai. E as 3 mulheres com quem ela foi traída, ela reencarnou para ser mãe dessas mulheres. Pense. O desapego dessa mulher, né? Não é à toa que está na evolução que está, né? A ministra veneranda, que trabalha há séculos sucessivos pelo grupo espiritual ligado ao coração, ele fala isso também. A Narcisa, que é esse ser maravilhoso, super amiga de André, que acompanhou ele nas câmaras da regeneração o tempo inteiro, sacrifica-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A Narcisa quer voltar a encarnar para auxiliar, só que ela está acumulando bônus hora lá, né? Então ele traz várias reflexões. O Clarencio, que acabou adotando ele como pai, que o recebeu como pai, a senhora Laura, que o tratou como filho, Tobias, que amou como irmão. Foram tantos exemplos edificantes, ele fala, que André procurou abstrair-se de seus sentimentos pessoais e colocar o amor acima de tudo. Essa é a grande virada de chave, digamos assim, do André. Quando ele genuinamente sente esse desapego em relação à esposa, em relação aos filhos, ele começa a exercer no coração, ele começa a sentir o amor ágape, né? O amor puro, o amor mesmo, o amor irmão, o amor fraterno, sem propriedade, sem egoísmo, sem ciúme, né? Então, aí ele fala que ele decide então ir lá no leito do Ernesto, que é o atual esposo da Zélia, e a Zélia estava muito triste, ela estava banhando em lágrimas porque ele estava muito enfermo. No 49 já traz isso, que ele está muito enfermo e tal. E aí ele reconheceu o amor que ali existia entre eles, entre a Zélia e o atual esposo. Ele reconhece que tinha amor. E aí ele começa a ter uma mudança interna no André. E aí ele percebe que ele era companheiro fraternal dos dois. Ou seja, aí ele começa a amar de verdade, não é? Com desapego, né? E aí ele fala, gente, eu preciso ajudar de alguma forma. Só que ele estava muito, como eu falei no início, como foi a primeira vez que André estava vindo, ele estava muito ainda influenciado por estar fora do nosso lar, e também ao lado de Ernesto tinham muitos espíritos infelizes ao lado dele, e ele se sentia muito abatido, o André conta.
E aí ele lembrou de Tobias explicando que no nosso lar, nem todo mundo, para se locomover, precisava do aeróbus. É difícil falar esse trem, né? Aeróbus. E aí ele lembrou do Tobias falando que alguns seres mais elevados já usavam a volitação, que é a locomoção pelo ar. E que nem todos precisavam de aparelhos de comunicação para se comunicar à distância. E aí ele falou, gente, e ele lembrou disso, que podia ter uma conversação mental. E aí, em profunda oração, para ajudar o Ernesto e ajudar a Zélia, ele se conectou a Narcisa. E ele fez isso com todas as suas forças. É igual oração de mãe. Vai direto para o pai, né? Ele fez uma oração de mãe dessas assim. E aí ele começou a se conectar e ele se emocionou muito. E aí ele fala isso. E aí aconteceu que André não podia esperar. 20 minutos depois, mais ou menos, toca no ombro de André. Narcisa estava do lado dele e falou para ele: eu ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Ou seja, ele fez essa conexão, ele se livrou de todos, né? Ele desapegou, ele viveu esse amor fraterno, se conectou de fato a Deus e a Narcisa e conseguiu o que ele queria. Então, eu falo que a virada de chave foi aí, né? Quando ele realmente se limpa dessa dor, dessa amarra, desse apego, dessa coisa mundana que eu tenho. Não sei vocês, eu ainda estou aí, né? Mas quando a gente ouve e estuda uma lição dessa, a gente aprende um bocadinho, pelo menos dá uma chacoalhada na gente, né? E aí, beleza, aí ela veio, e aí assim, Narcisa rapidamente fez um passe no Ernesto, né? Fez uma imposição. Ela isolou, conseguiu isolar as formas, aqueles espíritos infelizes que estavam lá, e convidou André a ir à natureza. Aí foi um outro aprendizado para André, ele conta, porque ela vai e fala, tem muita coisa escrita, mas né, só para vocês entenderem, eles vão para um bosque com muitas árvores e tal, e a Narcisa fala que precisava de eucaliptos e de mangueiras. E aí ela chama num dialeto, numa expressão que André não soube diagnosticar, não entender direito, ela conversa e chegam 8 entidades. E essas 8 entidades mostram então o caminho das mangueiras e dos eucaliptos que a Narcisa precisava para fazer um fluido para aplicar no Ernesto. E aí o André, lógico, né? O questionador ainda estava ali, né? Aí ele questiona. Ele fala, o que é isso e tal? Aí ela fala, foram uma espécie de boss, não? Aí ela fala, são os servidores comuns do reino vegetal. Né, Madazia? Isso. As ervinhas aí, são os gnomos. São os gnomos, as fadinhas aí, ó. Madá sabe tudo disso, né? Então, quando você está lá pedindo, né? Tem alguém precisando. Os elementares, exatamente. Então, Narcisa recorre a esses amigos da Madá. Tá, Madá? E aí ela consegue, então, ela consegue fazer esse fluido da essência, né, dos elementos da mangueira e dos eucaliptos. E aí ela fala, que eu acho que é muito bacana, ela fala assim, como vê, nada existe de inútil na casa do Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Ou seja, a divindade está aqui dentro, né? Quem que fala? A gente fala muito isso aqui, Rodrigo, que gosta de falar que há um deusinho em mim, não é? Eu sou deusinho, né? Que eu tenho essa divindade. Que é isso que ela fala. Olha, onde a gente quer é só pedir. Pede e terás, né? Como a gente vai pedir, a forma que a gente vai ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, boa noite. Quem tem olhos para ver, né? Será que eu estou tendo esses olhos, esses ouvidos? Será que eu estou pedindo com a fé que André pediu? Né? Será que eu estou me conectando ao meu anjo da guarda, ou a Deus, ou a quem eu quero me conectar com essa firmeza que André, eu fiz esse questionamento e me falta fé.
às vezes, assim. Não sempre. Às vezes eu tenho. Mas eu fiz muitos questionamentos. Às vezes me falta pedir e de fato acreditar. Dar o passo para depois olhar. Não sei se vocês fazem esse tipo de reflexão, mas eu fiz o tempo inteiro, sabe? E aí ela manipula umas substâncias com as emanações, né, do eucalipto e aplicar o remédio no Ernesto a noite toda, por intermédio de respiração comum e absorção pelos poros. E aí, na manhã seguinte, os médicos voltam ao leito de Ernesto e falam, inclusive o médico fala que foi um milagre da natureza, porque ele tinha se recuperado muito bem. E aí ele continua aqui, e aí na manhã seguinte que o Ernesto estava super bem, a Zélia estava super feliz e André experimenta um júbilo na alma, ele fala, né? Ele volta então com a Narcisa nesse dia para o nosso lar. Pela primeira vez ele experimentou a volitação, ele não foi lá no ônibusinho, experimentou, foi pela, né? E aí ele fala, a bandeira da alegria desfraudara-se em meu íntimo, ele fala, né? Aí ele vai, volta para lá e durante uma semana ele visitou a Zélia e o Ernesto. E as melhoras, a melhora do Ernesto, da paz no lar da Zélia, que era o antigo lar dele, que ele já tinha desconectado desse apego, foi considerável depois da visita dele e da Narcisa. E tudo estava se restabelecendo e tal. E aí o combinado com o Clarice era ele ficar uma semana. Aí ele fica uma semana, e o Clarice foi voltando lá também e tal. Aí ele fica uma semana e aí ele já estava na hora de voltar para as câmaras de retificação. E aí ele volta falando, como é grande a providência divina, com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda a criação. E aí eu fiquei pensando exatamente isso, por isso que eu trouxe a música do Senhor, Eu Sei Que Tu Me Sondas, porque, né, será que eu estou entendendo isso aqui, que tem um tempo de tudo, que tem um tempo das coisas acontecerem, né, que a pessoa chega, a pessoa que chega é a pessoa certa, a pessoa que vai é a pessoa certa para ir, o que acaba, acaba, o que tem que acontecer, o que tinha que acontecer, né, o que começa, começa. Então, assim, aceitar, eu fiz muito esse questionamento, né, porque o André, o tempo inteiro, ele brigou para ver a família, para ir antes do time, digamos assim. E aí ele mesmo comprova isso. E aí quando ele chega, é lindo ele escrevendo, porque tinham mais de 200 companheiros à espera dele. Todos os amigos, Tobias, o Clarice, todos eles, né? Quem já não tinha voltado para a próxima jornada aqui na Terra, estavam todos à espera dele. E aí eles saudavam, generosos, acolhedores, e aí ele ficou super surpreso, né, sem saber que atitude assumir. E aí o Clarencio fala para ele, é linda essa parte, ele fala assim, até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão do nosso nome. E aí ele fica super feliz, e aí ele se torna de fato cidadão. E aí eu também fiz uma analogia, né, o que eu podia trazer disso para a minha vida, e aí pensando nessa questão da divindade, do Deusinho, né, o Deus que é em mim, é isso que o Pai fala para mim o tempo inteiro, né? Você é cidadão do meu mundo. Venha, você já é cidadão. Você já é cidadã, Patrícia. Me falta acreditar, né? Me falta realmente pôr o pé para depois olhar. E aí André termina falando o seguinte, aí já entra a humildade da sabedoria, né? E aí ele fala assim, por que tamanha magnanimidade do meu triunfo, se o meu triunfo era tão pequenino, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e alegria. E aí termina o nosso lar assim. Eu achei um capítulo, quer falar alguma coisa, Lázaro? Esse capítulo ele dá um entendimento que há duas coisas que as traças não comem e que nós podemos levar para o céu quando for. Um é amor, a outra é amizade.
Nós vamos e a traça não consegue Perfeito. corroer o amor e a amizade. É isso. E a outra coisa, às vezes nós temos fé, mas nós pedimos para ganhar na cena, e nós ganhamos só no duplo e nós achamos que está errado. Mas o Pai sabe que está certo. É isso mesmo. É que nós não sabemos receber. Nós pedimos muito, mas não sabemos receber aquilo que Ele nos dá. Eu não sei, às vezes eu não sei receber, né? Às vezes eu imagino que o que é melhor é o que eu quero para mim. E nem sempre o que me é mais indicado é o que eu acho que é melhor para mim, né? E aí, para finalizar, Bruno, eu tenho uns minutinhos ainda. Eu trouxe uma pequena história hindu que eu estava lendo e eu falei, gente, tem tudo a ver, né? Assim, eu adoro contar história, né, gente? Então, não pode faltar uma historinha aqui, não. E aí eu estava lendo essa historinha e falei assim, nossa, mas tem tudo a ver com André Luiz e o nosso lar, né? Diz uma lenda hindu que Brahma, que era o Deus, o maior Deus de todos os deuses, ele conta que numa época muito remota, muito remota, todos os homens eram deuses, todos eram deuses, e todos podiam fazer tudo que todos os deuses faziam. Só que os homens abusaram do poder de ser deuses. Então Brahma vai e tira o poder desses deuses e fala, e aí ele chama alguns outros pequenos deuses e fala, a gente precisa esconder a divindade, porque senão o homem vai achar facilmente. Aí chega um deus abaixo de Brahma e fala, vamos esconder então nas profundezas do oceano. E aí Brahma fala, mas isso vai ser muito fácil, o homem vai achar rápido, eu quero que tenha uma dificuldade, porque ele não pode achar rápido, porque senão ele vai fazer mau uso disso. Tem que ser algo que ele de fato mereça, né? Para achar tem que merecer. E aí outro Deus fala, então vamos colocar na mais alta das montanhas. E aí Brahma também fala, mas mais altas montanhas, vão achar. E aí cada um vai dando uma opinião e tal, e ele não fica satisfeito com nenhuma. E aí ele fala assim, já sei onde eu vou esconder. Eu vou esconder a divindade do homem, a bondade do homem, a força do homem, dentro do próprio homem. Porque aí, só aquele que de fato e realmente se conectar com a verdade, com a luz e com a bondade, vai descobrir que realmente ele tem dentro de si a divindade. Eu achei essa lenda linda, porque é isso que André passou. Na verdade, ele precisou passar por tudo isso, né? Num livro ele conta a história toda, sendo que esse desapego, esse amor fraternal, essa possibilidade de amar sem esse ciúme, sem o rancor, sem a raiva, estava tudo dentro dele, né? Então, isso é muito bom de saber, né? Que está tudo dentro da gente. Basta a gente realmente buscar e colocar para fora e fazer uso disso, né? Eu estou deixando a historinha aqui para quem quiser ler depois, tá? E gratidão. Obrigada.